Se eu quiser, eu posso falar disso? Se quiser, pode. E falar daquilo? Pode. E se quiser fazer aquilo, pode? Se quiser, pode. Pode, ué. Se quiser, pode. Posso fazer isso? Pode. Posso. Pode. Se quiser, pode. Buenas! E aí! Uhul! E o Oscar vai para, né? Porque a pessoa estava morrendo há 3 segundos atrás. Quem vê, pensa Pois que ela é, tá... Estamos num pós-ressaca, que Vocês. claro, ué. O corpo tá aqui. Só a alma deve estar passeando. Ah, a minha tá deitada na minha cama ainda. Você deve estar deitado na cama, trocou o fundo, mas deve estar sentado aí na cama. É quase Gente, isso. hoje é dia do Se Quiser, Pode Abrasileirar, que é divertido e hoje acho que vai ser muito mais divertido, ainda mais, né, no nosso estado. E é aquele episódio que a gente traz um tema para ser analisado por nós mesmos, mas do ponto de vista do Brasil, ou seja, como lidamos as coisas do nosso jeitinho. E o episódio de hoje vai ser puxar papo, que aliás tem uma boa ontem História. me aconteceu isso. Ontem me aconteceu isso, inclusive. E aí, Luiz? Bom, eu odeio gente que puxa papo. Eu odeio, tenho pavor. Eu acho que não tem motivo para isso. Eu fico muito irritado quando alguém vem falar comigo sem necessidade. Quando tem necessidade, beleza, pode me falar, mas só para puxar assunto eu não gosto, não. Eu quero muito botar minha raiva para fora hoje. Eu só acho que eu sou dessa turminha aí, viu? E Sou puxa dessa papo? turminha. Não, da outra, da sua turminha. Tá. Eu sou da sua turminha, porque assim, eu adoro conversar, adoro fazer amizade, bater papo, uma coisa super gostosa. Só que eu acho que existem momentos oportunos para isso, entendeu? Existem certos momentos da vida que tudo que a gente quer é o quê? Voltando do trabalho, trabalhando o dia inteiro, acordamos cedo, pegou ônibus, metrô, trânsito, sei lá, dirigiu, tanto faz. Tá voltando para casa, Você meu amor, esqueceu o que do você principal, quer? que é você trabalhou, né? Você já teve Exato, que fazer uma coisa trabalhou. ruim que é trabalhar, né? O dia todo. Aí você só quer voltar para casa, o quê? Colocar seu foninho, entendeu? Curtir. Eu, nos meus momentos, só quero colocar meu foninho, curtir os meus bons ingleses depressivos. Esse é o momento que eu ouço meus ingleses depressivos, vai de Beatles a The Fray, Coldplay, qualquer coisa, entendeu? Aquela coisa melancólica e assim, respirar fundo. Aí vem Que tristeza que eu senti agora. Só de ouvir você falando, eu fiquei triste. Não é triste, é assim, é uma Eu coisa... imaginei você assim, melancólico. encostado no vidro do ônibus com a água da chuva. As chuvas... Aquele as cheiro de guarda. lágrimas. Não, mas eu tenho muita questão do cheiro, né? Eu já senti aquele cheiro de guarda-chuva do ônibus lotado, sabe? Do dia de chuva. É tipo isso, jurando que tá num clipe de música triste. Não é. É um momento de você se conectar com você mesmo, relaxar, descansar. Aí vem a Dona Maria no banquinho do lado, assim, ó. E o Bolsonaro, hein? E ainda bem escolher o pior assunto. Né? O pior tema para puxar um papo. Puta que parou. Não, é. Bom, Não. mas se tem uma coisa que o brasileiro ama fazer, uma brasileirice que o brasileiro ama fazer, é puxar um papo numa fila. Fila, claro. Fila de mercado, banco, padaria, ônibus. Tem uma fila, o brasileiro entra sem saber por quê, e outra, puxa um papo. Mas vamos começar. Vamos partir para o primeiro quadro, que Bora! é o quadro que a gente ainda não mudou o nome, inclusive. É o quadro sem nome, então não vamos falar o nome. Mas é um quadro que vamos chamar de hipóteses. Vai, a gente conta uma hipótese. Hipótese Holândia. Hipótese Holândia. Boa. Pronto, agora minha cabeça vai ficar fervilhando com trocadilho idiota. Vai. Ao que se trata o quadro? Vai lá. Se trata, alguém conta uma historinha e a gente tem que imaginar a pessoa nessa história e pensar se isso realmente aconteceu, se isso não aconteceu, ou se assim, tudo bem, não aconteceu, mas só porque não aconteceu, porque poderia tranquilamente ter acontecido. Né? Começa aí, Gui, você tem uma história boa. Tenho. Eu separei algumas coisas para
para falar a este respeito. E é o seguinte, eu quero saber o que vocês vão me ouvir, eu quero ver se vocês adivinham se aconteceu ou não, mas também se poderia ter acontecido. Estava eu, né, indo embora do meu trabalho, né, depois daquela história, tinha trabalhado o dia inteiro, já um pouco cansado e tal. Aí cheguei no ponto de ônibus, eu encontrei um antigo conhecido, que estava lá no mesmo ponto de ônibus que eu. Que foi? Não, tipo, pobre é uma bosta, tudo é no ponto de ônibus, né? Exatamente. Ninguém tem uma história na fila da Dior, do caixa da Gucci. No heliponto, esperando. Não, mas a gente espera, ou sei lá, tava esperando o motorista chegar, não, né? É sempre... Você já viu no aeroporto, enquanto você tá lá para passar mala, alguém puxa a conversa. Não, querido. Imagina. Ali no aeroporto, tá todo mundo com seu belo fonezinho sem fio, com seu iPhone Sim, na mão, respondendo eu já me e-mails. sinto obsoleto porque eu tô com o fio atrapalhando. Exatamente. Mas enfim, você estava no ponto Bom, aí de eu tava ônibus. lá no Primeira ponto palavra de pobre ônibus. do dia. Chegando no ponto de ônibus, encontrei um antigo conhecido meu que tava lá. Tava lá no ponto de ônibus, aquela coisa. Mas papo você vai, gosta? papo vem. É o quê? Mas você gosta desse conhecido ou é daquelas pessoas que você não queria ter Não, encontrado? Eu acho que não tem nada pessoal, né? É uma questão assim, Não tem uma assunto. pessoa normal, mas assim, assunto de Tudo não trabalho, tem aquelas assunto. coisas. Sei. Não é uma coisa, nossa, que diversão encontrar essa pessoa. Mas eu acho que no momento que eu tava ali, depois de trabalhar o dia inteiro, meio cansado também, eu acho que eu poderia ter encontrado a Hebe Camargo, que ia ter sido a mesma coisa, entendeu? Espero que não, né? Isso que eu ia falar, talvez tenha assustado um pouco. Mas enfim, daí encontrei esse conhecido, é aquela coisa, papo vai, papo vem. Descobri que ele ia pegar o mesmo ônibus que eu ia pegar. Só que eu não deixei ele saber que eu pegaria aquele ônibus, né? A hora que ele falou que ônibus que ele ia pegar, eu já logo fiquei na miúda, né? Falei o quê? Eu inventei que ia ter que pegar um outro ônibus, que não era o meu de verdade. Aí, beleza, ele pegou o ônibus, só porque eu não queria ir sentado junto, conversando, batendo papo, né? Aquele inferno. Aquela coisa. Aí eu peguei, passou o ônibus que seria o meu, ele subiu, eu fiquei. Aí eu falei, vou pegar o próximo. Tá bom, beijo, tchau, não sei o que. Não. Beleza, aí peguei o próximo ônibus. Tem que passar, já, só de ter que passar por isso já é uma bosta. Exato. Aí peguei o próximo ônibus. Só que o que eu não imaginava era o seguinte, é que os dois ônibus, tanto o que ele pegou, que era o meu, quanto o que eu peguei, faziam o mesmo trajeto. E aí, desci no ponto. A hora que eu desço no ponto, no ônibus da frente, quem tá descendo no mesmo ponto? Puta merda. Ele. Puta merda. E ele viu? Aí sim, viu? Deu uma olhada para trás, mas assim, foi uma coisa tão constrangedora, por quê? Porque ele deu uma olhada para trás, assim... Não, por quê? Não precisa nem... Motivo que não falta. Não fez nem questão, tipo assim, de falar, disfarce, sei lá, qualquer coisa, entendeu? E eu também não falei nada, mas ficou assim, ficou muito na cara, ficou nítido a situação toda, que eu só tinha pego outro ônibus para não ir sentado junto com ele. Ficou Mas muito você na sabia cara. que vocês iam descer no mesmo ponto? Não sabia. Então, mas aí... Não sabia. Foi tipo um azar, entendeu? Eu falei, bom, vou pegar o próximo ônibus, que aí eu pego um ônibus que faz um outro trajeto. Muito dificilmente, velho. Mas aí não rolou. Descemos no mesmo ponto, foi aquela situação chata, constrangedora, aquela coisa horrorosa, né? Eu acho que aconteceu. Tá muito real. É. Aconteceria com qualquer um de nós. Aconteceu, gente. Pior que aconteceu, foi verdade. Mas foi um azar, porque quando é que eu ia imaginar que o outro ônibus que eu ia... Só que assim, não eram dois ônibus iguais, entendeu? Tipo, não, só faltava, eram né? trajetos Não, diferentes. só faltava, que Eram aí você ônibus ganha um diferentes. atestado de burrice. Era um ônibus diferente, só que o azar é que eles, até um determinado ponto, eles faziam o mesmo trajeto. E o ponto que eu desci ainda fazia parte desse trajeto e o fulano também. Aí deu essa coisa, né? Aí deu essa coisa. Cargada. Tudo isso para não ouvir. Para não ouvir uma conversinha. Um conversê furado. Um lero-lero. Um lero-lero, entendeu? Coisa da vida. Aconteceu, realmente aconteceu. Você já encontrou com ele depois? Ou teve a sorte de nunca mais ver? Olha, não, eu não encontrei... Eu não lembro. Se encontrei, também não conversamos, entendeu? Eu sei que não conversamos depois disso. Se encontrei, acho que a gente não conversou. Puta, ainda bem, né? Menos mal. Pois Bom, é, gente, acontece. vamos lá. Eu puxei Nossa, papo. gente, mexi na minha câmera. Olha, não estava em HD, agora eu estou em HD.
Muito Olha, chiqueza. Olha, estou vendo os Entrei no poros dela. YouTube. tá vendo tudo, ó, gente. Quem tiver no YouTube É. puder indicar um creme pra mim. Bom, Bora. Próxima história. eu tava indo para um evento em São Paulo, de metrô, e aí, no meio do caminho, eu escuto uma pessoa parando, tipo uma portaria, um negocinho de segurança para perguntar onde era o lugar que eu estava indo. Não que eu soubesse muito bem onde, porque eu não sou de São Paulo, mas assim, eu estudei antes de ir. Mas pra que alguém queria saber onde você tava indo? Não. O cara estava perguntando onde era o mesmo lugar, coincidentemente. Você ia. Ah, tá. Você que Ia. ouviu a conversa alheia. Eu ouvi, é porque foi na mesma hora. Ah, entendi. Onde é? Não vou lembrar o lugar. Não, tudo bem. É o lugar beleza. X. Aí eu olhei para ele e falei, eu tô indo para lá. Aí eu perguntei, você vai no evento do Facebook, que na época era evento do Facebook? Aí ele falou assim, não, eu vou para um evento, whatever. Vou pro velório. Eu falei, eu tô indo para lá, se você quiser ir comigo, a gente vai pro mesmo lugar. E fomos andando um do ladinho do outro, com aquele silêncio sepulcral. Aí eu falei, mano, não dá, né? Assim, que evento que é? Sei lá do quê. Cara, ele é de São Bernardo, ou do ABC Paulista, São Bernardo, Santo André, algum desses. E fez metodista, mais ou menos na nossa época, Lu. Nossa. E assim, aí chegou lá, cada um foi para um lado, nem peguei o WhatsApp e Mas acabou assim. você lembrou? Bom, primeiro, né? Será que era verdade? Eu acho que é. Acho que Eu acho aconteceu, capaz sim. que sim. Mas peraí, vocês estavam próximos da metodista, alguma coisa assim, não? Não, Tipo, era em São Paulo. Tipo, foi um acaso mesmo. Foi. E assim, eu Acho que pode ter acontecido. Acho que pode ter acontecido. E eu fui a chata que puxei o papo. Porque eu achei Foi você. Foi. foi muito angustiante andar do lado da pessoa. Eu acho que é verdade, porque assim mesmo, você tá indo com a pessoa, sabe? Como é que você não vai falar nada? É muito chato. Exatamente. E outra... Olha lá, eu já me contradizendo. Mas assim, eu tava indo para um evento, eu falei assim, se ele não sabe onde é o lugar, eu menos. E eu menos sabia ainda o que se tratava. Eu falei assim, cara, ele tá indo para o mesmo lugar que eu, é o mesmo negócio de evento, e é um outro evento, completamente diferente. Aí eu falei assim, vamos descobrir, né, que outro evento é esse, porque vamos conversar. Vamos lá. Aconteceu mesmo? Sim, senhor. Quem era? Fala aí pra gente puxar a capivara da pessoa. Eu não lembro, cara. Você não lembra o nome? Foi muito assim... Oi. Gente, inclusive, a gente podia fazer um episódio só sobre coincidência, né? Porque fica aqui, vamos anotar, porque você estava contando isso, eu lembrei de uma coincidência com uma amiga minha, que eu preciso primeiro pedir autorização para contar, segundo, que, tem muita coisa boa de coincidência, né? Tem. Sim, maravilhoso. O que mais que a gente tem de puxar papo, gente? Eu não tenho Você tem história. Você não tem história? Gui? Eu tenho mais uma. Eu tenho mais uma. Foi o seguinte, mais uma vez estava eu aonde? Vamos ver se vocês adivinham. Gui, tá fazendo barulho. Seu microfone tá batendo em algum lugar? Aí. Não sei. Nos pelos do bico da teta. Tá? Não sei. Sei lá. Quem tiver no Spotify, corre ver no YouTube essa cena doce. Ai, credo. Vamos lá. Tá. Melhorou? Tá Sim. ótimo. Bora, vamos lá. Bom, é o seguinte, eu tenho mais uma história que é assim. Estava eu num lugar, vamos ver se vocês adivinham aonde, vai. Na Paulista. No trabalho. No Não. ponto de ônibus. É. Tudo acontece no ponto de ônibus. Tudo acontece no ponto de ônibus, né? São 30 anos desse inferno. 30 anos pegando ônibus, morando longe do metrô. Mas, na verdade, eu não estava no ponto de ônibus. Eu estava já dentro do ônibus, né? O que é uma coisa pior, porque você não tem pra onde correr, né? Não Você tem pra já onde tá lá. fugir. Exato. E aí, eu estava dentro do ônibus e também depois de um dia cansado de trabalho e tudo mais. E aí começaram a puxar papo comigo. Só que nesse dia eu acho que eu estava assim um pouco mais amigável.
E eu, na verdade, eu não sei se eu estava amigável ou se eu estava com raiva. Eu acho que eu estava com raiva. Por quê? Começaram a puxar papo comigo e eu engatei no assunto. Só que o assunto era para Mas não falar era justamente... conhecido. Não entendi. Não era conhecido, era um Era outro uma Não, era uma passageiro. pessoa que sentou do meu lado. Uma pessoa que sentou do meu lado. Só que eu engatei no assunto. E o assunto era justamente para falar de trabalho, aquele assunto que a gente fala mal do chefe, fala mal do serviço, a serviçada toda, que a gente vai descarregar com o estranho sobre tudo que está acontecendo no trampo, na empresa e tal. Bom, comecei a falar de um colega de trabalho que muito me incomodava, né, no serviço. E aí, senhoras e senhores, eu não sou uma pessoa que falo baixo, vocês já devem ter percebido, né? Ainda mais ali Ai, naquele meu Deus. vucu-vucu do ônibus e tal. Bom, moral da história. Quando eu vou... levanto, cheguei no meu ponto, levanto, dou tchau para a pessoa que estava do meu lado. Tchau, tchau, até mais, sei que, boa noite. Né? Quando eu vou passando para trás no ônibus, quem estava de pé no corredor? A Ai, pessoa. cara, não é possível. Não, A não, 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 própria não, não. pessoa. Ah, A não é possível. própria pessoa Ah, estava não, lá. Guilherme, é merda. muita zica. Não estava necessariamente do meu lado, mas é óbvio que dava para ouvir. É óbvio Claro, que dava jeito para que você ouvir. grita, tá, Entendeu? devia até... O ônibus devia estar entretido com a conversa. Exatamente. Eu E sou assim, dessas, eu me entretenho com Ah, eu quem também. der. foi uma situação porque a pessoa tava com fone de ouvido, e aí eu falei, e aí, sabe, e o ônibus estava lotado. Aí ainda, além disso, o que teve que acontecer? É aquele momento que você tem que passar pela pessoa, tipo assim, se Dá uma esfregando na encoxadinha. pessoa, dá uma encoxadinha, pede uma licença. E eu tive que passar, tipo, cara a cara com a pessoa. Aí eu não sabia se eu passava, se não passava, se tinha ouvido, se não tinha ouvido. Eu falei, meu Deus do céu, agora o que eu faço? Aí dei aquela risadinha sem graça, meio de canto de boca, assim, né? A pessoa tava com fone de ouvido, mas assim, me tratou de uma forma que já não éramos muito amigos, entendeu? Mas assim, ficou claro que a pessoa, não sei, eu tenho até hoje a dúvida se a pessoa ouviu ou não, mas eu acho que sim. Tenho pra mim que a pessoa ouviu. Porque, sabe quando a pessoa tá com fone de ouvido assim, mexendo no celular, aí ela só levanta a sobrancelha assim, tipo, oi, sabe aqui, aquela coisa assim, tô aqui. oi, tudo bom, tá. E passei, né? Aí passei, fui embora, falei, puta que pariu, que merda. Quando acontece essas coisas, eu tenho um defeito. Eu fico tão sem graça que eu penso assim, eu preciso deixar claro que isso aconteceu mesmo, Entendi. sabe? Então eu já falaria, eu gritaria, olha, era desse que eu tava falando, sabe? Pra já escrachar de vez, sabe? Olha, ele tá aqui! Olha a coincidência, tava aqui. Que Porque, ó, tava coincidência. falando mal, mas assim, tudo bem que você saiba Não que tem eu problema, realmente... não. Mas aí, você tinha aconteceu ou não contato? aconteceu? Então, você tinha contato com ele aí no trabalho depois disso? Sim. Não, sim, tinha antes, durante e depois. Era uma pessoa que não tinha muitos amigos. Era chefe ou amigo? Na verdade, era uma pessoa que era de um outro departamento, mas ela tipo, meio que coordenava esse outro departamento. Então, assim, não vou dizer que tinha uma rincha de departamentos, mas sabe aquela pessoa que sempre te atrapalha, atrasa seu lado? Você quer andar com as coisas do seu departamento, a pessoa do departamento não ajuda, sabe assim? Sim. Era nessa vibe, entendeu? Era nessa vibe. Mas aí, aconteceu ou não aconteceu? Claro que sim. Com certeza aconteceu. Com certeza. Aconteceu. Aliás, eu só trago histórias que realmente aconteceram, né? Aconteceu de verdade. É isso que eu ia falar, acho que você não tem toda essa criatividade para Não inventar tem. as coisas. Aconteceu de verdade, foi uma situação Nossa, que constrangedora. Mas assim, no dia seguinte, tendo que trocar e-mails com a pessoa novamente, Não, entendeu? Ir lá. Vida que meu segue, né, filho. gente? Fazer o quê? Vida que Você vai segue. fazer o quê Assim, também, né? Mas não menti, entendeu? Eu só falei verdades do que tinha acontecido. Tudo que eu falei pro estranho ali do ônibus é coisa que tinha acontecido, entendeu? Depois fiquei refazendo o texto na minha cabeça. Gente, será que eu falei isso? Será que eu falei? Ai, é horrível, né? Será que eu só deixa pra lá. imaginei, né? Será Será que eu cheguei a falar que ele era um escroto? Ou será que eu só contei o que aconteceu, né? Tipo isso. Mas aconteceu, infelizmente aconteceu. Bom, meu E filho aí? aprendeu a ficar de boca fechada? Na verdade, aprendi a olhar para os lados antes de Ah, falar. tá. A boca fechada não vai rolar. Agora eu Boa, queria fazer vamos lá. uma pergunta. Será, então, que esse ódio que a gente sente quando alguém puxa papo não é tanto pelo papo, mas é pelo quanto a gente está aberto a conversar ou não? Não é, porque, tipo, você poderia estar numa vibe que você não ia responder, mas a pessoa puxou um papo que, por sinal, você tinha coisa para falar. Queria falar também, enfim, mas né, juntou uma ocasião toda. Então, Sim. talvez
Eu não sei se vocês têm isso, assim. Dizem que, às vezes, desabafar com um estranho é a melhor coisa que existe. Porque a pessoa não vai te fazer julgamento, você não tá tenho preocupado dúvida. com a opinião dela. Depende, Você né? não- Se te julgar até pode, mas você não... Não, mas você não tá preocupado com uma pessoa que você não conhece, talvez você exato. nunca mais vai ver na vida, você não precisa ficar fazendo rodeio. Se você realmente for uma pessoa escrota, você pode falar que você é o escroto, contar tudo que depois você tá cagando pro opinião Gente, daquela eu lembrei de uma história que aconteceu aqui no ponto de ônibus. Claro Ah que lá. era o ponto de ônibus. pessoa. No aeroporto, na Champs-Élysées, não. Não, mas por que não, né? Poderia ter sido se eu falasse francês. É. Será que o francês faz isso? Gente, eu tenho uma história ótima que aconteceu com o Dani em Londres. Mas eu vou contar Jura? porque eu tava junto, mas calma. Vai Deixa eu lá. primeiro. Depois. Vamos voltar para a realidade e falar do ponto de ônibus aqui embaixo. É. Tem uma senhorinha que eu já percebi que ela faz o trajeto do ônibus Ipiranga, assim, só para catequizar. Evangelizar, eu não sei o nome. Sei. Tá. Mas é Testemunha de Jeová, eu acho. Uhum. Que vem com um caderninho, sabe? Pra Tem um testemunhar, livrinho. então. Aquela que bate na sua porta domingo de manhã. Vamos eu falar não de sei. Jesus? Eu não falo da vida alheia. Eu não sei o que é, mas assim, toda vez que eu vejo ela, eu já finjo que eu estou ouvindo música. Mesmo que eu não esteja. Porque assim, eu olho para o outro lado, eu não cruzo o olhar, porque assim, eu não posso correr o risco de... Mais um dia ela me pegou o quê? De mau humor. Ai, meu Deus. E aí eu tava parado, e ela, acho que sentiu que eu tava de mau humor, e veio fazer o quê? Conversar. Puxar um Testemunhar. Desabafar papinho. com ela. Ela sentiu que você precisava conversar com alguém. Falar de Sentiu, só que o Deus, approach Jesus. dela não foi muito bom. Hum. Ela falou assim, olha, você sabia que coisas boas vão vir para o mundo, mas só vai acontecer coisa boa se a gente sentar e esperar. Eu falei, minha senhora, são 6 horas da manhã, se eu sentar e esperar, não pago minhas contas, tenho que trabalhar também. Ficar sentado aqui não vai pagar a conta de ninguém, não. Deus não vai trazer nada na minha porta se eu não for atrás. Ela, nossa, que grosseria. Eu falei, sou grosso mesmo. Botei meu fone de novo e deixei ela nunca mais tentou falar comigo, obviamente, né? Funcionou. Briguei. Funcionou, claro. Nem falar ainda que eu tenho que ficar sentado esperando Deus fazer alguma coisa. Não, Deus não é isso que eu... Eu espero que ele interceda, peço que ele interceda, mas, pô, eu faço a minha parte, né? Faça a tua parte. Eu acho assim. Em Londres, a gente estava saindo num restaurante e uma moradora de rua foi puxar papo com o Daniel. Putz. Só que ela não foi puxar papo. Ela foi pedir para ele, por favor, se retirar, que ele estava sujando a raça pura. Que isso? Oi? Como assim? Sim, era uma moradora de rua nazi, que viu que a gente era latino e veio gritando Meu assim, pedindo para... Deus! Esse tá foi o papo brincando? mais inusitado. Gente, que absurdo. Foi horrível, foi horrível. Agora, a gente não sabe se ela fez isso porque ela era meio lelé das ideias ou se ela se vale disso para falar o que bem der na cabeça, né? Não, ela estava assim, completamente lelé, porque assim, tipo, banho talvez ali alguns anos, sem tomar, e ela estava vagando, assim, tipo, literalmente, não, assim, claramente ela não estava bem das ideias, mas também deve achar isso. 3, 2, 1. Vamos então no segundo quadro do Se Quiser. Desculpa. Peraí, o Luiz teve um pequeno treco. Eu também. O Tico e o Teco estão aqui tentando maquinar. O segundo quadro do Se Quiser Pode Abrasileirar, que é o papo sério, que aqui, neste momento específico, a gente vai falar sério sobre um assunto. Não é para a gente ficar rindo. KKK. Meu computador até caiu. Vou rir. Agora eu quero saber, por que o brasileiro adora puxar um papo, gente? É coisa de brasileiro? Bom, se bem Eu que acho. acabou de contar uma... Mas aí o que ele contou, na verdade, não foi puxar papo, né? Foi uma ameaça. ataque. Ele levou um ataque, né? Não, Bem do preconceituoso. eu acho que pode ser que outras culturas também tenham isso, mas eu acho que
o brasileiro tem esse comportamento de querer... Parece que a gente não suporta ficar em silêncio. E eu acho que é Então. latino, não é? Então, não, ó, deixa eu falar. Eu também achava que era o povo latino que era assim. Só que estou eu assistindo o quê? Vamos ver se vocês sabem que eu tô assistindo, a novela que eu tô assistindo. Tieta. Não. Tieta da tua Não, época. gente, é Ruth e Raquel. Não, eu tô assistindo Salve Jorge, a novela da Morena, é. que se passa na Turquia e tal. Sim, que tá metida com E aí, essas lá coisas de eles- droga. Morena também diz que essas coisas de droga. E aí lá eles retratam muito a realidade dos outros povos. Eu acho que a Globo em si, a autora dessas novelas, como é que ela chama, A gente? Glória Pérez. A Glória Pérez, ela sempre traz essa questão das culturas dos outros países para mostrar mesmo como funciona. É E verdade. aí tinha um determinado episódio que tinha lá a dona Sila, que é a dona de um restaurante lá na Capadócia, e ela estava conversando com a Morena, e ela falou para ela fazia umas perguntas muito... É a Totia Meirelles? Não, né? Aí eu não vou lembrar o nome da atriz. Não vou lembrar o nome da atriz. É uma senhora já. E aí ela conversava com a Morena e ela fazia umas perguntas muito íntimas para a Morena. Tipo assim, aonde você trabalha? Quanto você ganha? Tipo assim, umas coisas muito... Eu trabalho no puteiro, minha senhora. Umas perguntas que nós mesmos brasileiros, nós não faríamos. E aí é que eu trago essa questão, porque a própria Morena na novela, fazendo o papel de uma boa brasileira carioca, ficou um pouco incomodada, se sentiu um pouco invadida pela intimidade, o nível de intimidade das perguntas de uma pessoa estranha. E aí essa dona Sila, a personagem da dona Sila, que é a personagem turca, falou para ela, mas eu sinto que vocês brasileiros, quando vocês vêm para cá, para Capadócia, vocês ficam um pouco incomodados que a gente fale esse tipo de coisa com vocês acham que a gente está invadindo a vida de vocês. Só que aqui na Turquia, isso é comum para a gente valoriza muito os nossos vizinhos, as pessoas que estão ao nosso redor, e queremos saber intimamente o que se passa na vida deles. Então, quer dizer, isso mostrou para mim que não é só o brasileiro, que o brasileiro ainda assim, apesar do nosso ponto de vista, ele tem algumas ressalvas, ele tem algumas travas, que outros Mas povos eu acho são que mais são coisas diferentes. Eu acho que é o seguinte, quando a gente fala, por exemplo, eu teria medo, eu me sentiria invadido na Turquia, porque as perguntas, porque eu tenho a impressão que a Turquia é um lugar mais conservador. Sim. E quando são esses lugares que vivem aquela coisa da família tradicional, eles perguntam coisas naturais, porque é sempre natural, do tipo, qual que é o prato que a sua esposa faz que você mais gosta? Qual que é a tradição da sua família? É aquele povo que vive sei lá, antes de Cristo, sabe? Assim, tipo, que perguntar, mas qual que é a biga da sua família que vocês vão se degladiar, sabe? Tipo, é tudo muito antiquado. E nós, brasileiros, temos uma cultura que é muito, tipo, já aberta. Então, a gente fica com medo de ser, inclusive, hostilizado, porque eles fazem essa pergunta de onde você trabalha, o que você faz, achando que você vai responder, não, eu vim acompanhar o meu marido, que tem não sei o quê. Então, lá. mas... Se você fala, não, eu sou passista de escola de samba, o que você gosta de fazer? Depilação e não sei o quê? Tipo, eu acho que envolve um pouco... No episódio em si, as perguntas que deixaram a Morena um pouco constrangidas foram quanto ela ganhava, e ela perguntou também, tipo, quem era o pai do filho dela, e aí ela respondeu que era o pai do filho dela, e a dona Sila respondeu assim, a personagem turca falou assim, nossa, mas vocês estão juntos há quanto tempo? Porque, pelo que eu saiba, ele já tinha uma noiva, então você teve um filho com ele enquanto ele já tinha uma noiva. Tipo assim, era uma pessoa estranha. Então, assim, são perguntas muito íntimas. E aí me leva ao questionamento, será que nós brasileiros, no nosso ponto de vista, a gente é um povo aberto, aquecido, mas quando a gente se contrapõe com outras culturas, na verdade, a gente vê que tem gente que é mais ainda do que a gente, sabe? Eu não sei, eu entendo isso mais como uma questão bisbilhoteira de cuidar da vida do outro, não de puxar que acontece papo. muito aqui também. Mas aí entra numa outra categoria, que não é puxar papo, tipo, na fila do banco, tipo, você vai perguntar talvez só para ser legal, porque você não vai lembrar o que a pessoa te falar, sabe? Eu acho que puxar papo é um pouco diferente do que interrogar, sabe? Eu acho que a gente puxa papo, quer dizer, a gente não, porque eu não me enquadro nessa, né? Como eu disse, eu sou uma pessoa que eu gosto de conversar, gosto de fazer amizade, mas eu sou meio quietinho, até porque eu sou mais reservado, sou um cara mais fechado e tal. Mas eu acho que as pessoas, elas gostam de, tô fazendo nada, vou puxar papo. Esse é o que a gente não pode rir, né? Porque ele tá falando assim, mentiras deslavadas, absurdas, e eu tô... Por quê? Eu só dei uma olhadinha pro Luiz pra ver se ele ia... Eu sou reservado.
Eu não gosto de falar. Eu não tenho mais nem, não tô Quem é nem lembrar você? o tanto de mentira Ai. em sequência que eu ouvi agora. Não, gente, com pessoas estranhas, desconhecidas, eu sou, de Ah, tá, verdade. tudo bem. Com vocês, não, mas assim, na fila do banco, eu fico quietinho mexendo no meu celular. Mas aí que tá, ó, a gente tá sempre querendo saber um pouco da vida alheia, sabe por quê? Porque eu não tô puxando papo com o vizinho que tá na fila do banco, mas eu tô lá no meu Instagram curiando a vida de outra pessoa que tá num outro lugar. Então, será que não tem uma Stalkeando. conexão? Vocês Será já que não sentiram tem uma certa vontade de conexão? conversar com alguém? Ah, Tipo? vontade, sim. Tipo, meu, na fila do banco, sei lá, tem duas pessoas conversando, tipo, e o papo tá muito legal, tipo, você tá morrendo de Pode ser. vontade de Entrar na conversar. conversa? Pode Com ser, certeza. pode ser. Eu já. Pode ser. Agora, eu acho também que existem momentos para isso, que é o que a gente estava falando mais cedo. Cara, tô voltando do trabalho, tô cansado, trabalhei o dia inteiro, de repente não é o momento, não é a hora. Agora, se eu me vejo numa situação mais oportuna, tipo, tô precisando desabafar, tô com raiva do meu chefe, aparece uma pessoa ali que eu sei que não vai contar para ninguém, não vai interferir nada na minha vida, talvez eu vá conversar, vai me abrir se a pessoa der abertura para isso. Agora, a gente fala também que a gente não gosta de puxar papo, mas vai na boate aparecer alguém interessante que faça teu tipo, Não. o crush tá por Não, lá, mas aí não. vai puxar papo, ó, que vai até render pro café da manhã. esse Eu já papo. falei, depende, tem gente que nem come, né? Tem gente que já emenda, vai embora na hora do almoço sem nem tomar um copo d'água. Tem que pedir carona para voltar, mas não vamos entrar nesse mérito. O que eu queria dizer é que, lembra que eu falei no começo? Puxar papo é uma coisa, ter motivo para conversar é outra. Tipo, você tá numa boate, espera-se que algumas pessoas se interessem por outras e que puxar um papo é um sinal, né? E aí, o retorno positivo ou não também é outro sinal, né? Então, você para ou você continua. Mas tem um interesse. Agora, o problema é o puxar papo. Você reconhece quando a pessoa quer puxar um papo. É quando ela começa, hoje tá, né? Vai falar do tempo, vai falar do clima. Que não tem um objetivo. Então, e aí né, tem aquela história do concreto. papo parcelado que você tinha comentado, lembra? É verdade. O papo parcelado me irrita demais, gente. Explica o que é o papo O parcelado. papo parcelado é aquele que você tá nitidamente, sei lá, mandando uma mensagem ou escrevendo alguma coisa e a pessoa pergunta: faz tempo que o ônibus passou? De novo no ponto de ônibus, né? O repertório da vida. A pessoa pergunta: faz tempo que o ônibus passou? E aí você fala assim: não, acho que faz uns 10 minutos. E a pessoa: tá bom. Aí você volta. Aí você põe o fone de ouvido de novo, né? Você põe o fone de ouvido e a pessoa: mas será que o próximo tá perto? Aí você: oi? A pessoa: será que o próximo tá perto? Não sei, não tenho a menor ideia. Daquele sorrisinho amarelo, aí você põe o fone, volta, a pessoa vai e faz outra pergunta. Que inferno! Fica parcelando. Deixa em paz, tipo, já tá falando, já tá enchendo o saco. Então, que pelo menos fale tudo de uma vez. Mas não sei, eu acho que nós precisaríamos de alguém aqui nessa conversa que seja mais acalorado, porque eu tô sentindo que eu e o Lu, a gente é meio ranzinza. Não, eu gosto de puxar papo. Eu tenho meus momentos. Eu trabalhava em São Paulo, moro em Jundiaí, então eu pegava o ônibus. Eu acho que as pessoas vão encontrar a gente na rua daqui pra frente. Nunca vão falar com a gente. O Luiz pode não vou puxar papo. falar com a gente. Não, puxa papo. Tipo, sei lá, né? Se eu tiver com um rasgo na calça, na bunda, a pessoa não vem avisar com medo de tomar uma patada. Eu tenho duas situações. Essa voltando para quando eu pegava o ônibus na rodoviária, vira e mexe. Não era no ponto, era na rodoviária. Eu pegava. Vira e mexe, você encontra alguém conhecido, né? Porque tá vindo para a sua cidade. Claro. É normal. Mas tem aquelas pessoas que você olha e você fala: quanto tempo? Blá, 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 e conversa. E tem aquelas pessoas que você olha, você conhece, e você olha, que eu acho que é mais ou menos o que o Gui falou lá no começo. O que eu vou ter de papo com ele? Não quero puxar papo, não tenho interesse, não quero saber, não quero lembrar a história do passado, né? Tipo, de época de escola, essas coisas. Mas eu às vezes, eu não puxo papo dentro de ônibus, não sei o quê, mas assim, no ponto eu já fiz amizades. Sem intenção de ser uma amizade. Porque dependendo do horário, eram as mesmas pessoas que trabalhavam em São Paulo e voltavam
no mesmo horário. Então, Uhum. a gente brigava com a empresa juntos, a gente ria, a gente chorava, a gente Não, cansava. mas aí é uma convivência social, né? Igual a gente faz amizade com um Exato. colega de classe, tá todo Agora, mundo com junto. estranhos, mas assim, eu sou da vibes do Gui, assim, tem dias que eu também colocava o meu fone e fingia que não era comigo, e tem dias que eu dava corda e fazia uma longa conversa Ia de lá na 5 frente do busão, o busão pulando roubou pão na A cara turma do do João. fundão. Animando o ônibus, os contrapontos, né? Agora Não, eu mas vou tem falar assim... fala, vai. Não, é só da outra parte. Aqui em Jundiaí eu sou um pouco conhecida por conta de um projeto que eu tenho aqui. E eu já fui parada muitas vezes por causa disso, Que legal. para agradecer, cara. Eu fico emocionada. E aí eu vejo muitas pessoas que me escrevem assim, te vi não sei aonde, mas fiquei com vergonha. Eu falei, não fique. Claro que Pode não, ir. não fique, porque eu tô Ah, precisando brigar com alguém. não, Tô brincando. não, gente, já veio gente chorando, me abraçar para É o agradecer. projeto com as mães? Do Mães de Jundiaí, meu projeto aqui da cidade, muito legal. Uma rede de apoio virtual. Só que assim, por exemplo, tem situações que eu não quero que ninguém me reconheça. Então, assim, tem agora com a máscara, eu tenho a máscara do Mães, e quando eu estou no meu estado normal, eu uso a máscara do Mães. Aí, quando não quero, eu acho que fiquei pensando Quando vai hoje, na biqueira, quando vai fazer uma coisa, quando vai num lugar que você não quer que as pessoas saibam que você tá lá, né? aí eu vou Vai no sex shop, né? Mães de discreto. Jundiaí. Não. Vai, né? Mas Vai aí fazer que um bunda tá. lelê no lugar proibido. Eu acho que em sex shop, com a coisa do Mães de Jundiaí, é um empoderamento. Não, claro que é. Boa. Não, mas sei lá, às vezes você Mas não em outros quer lugares, ver, tipo, não, você às não quer vezes que a você sai pessoa pra veja o beber. tamanho da sua sacola, né, na saída, sei lá. É íntimo, né? Sei lá, eu acho que tem, sei lá, você quer ir no dentista, não quer que a pessoa saiba. Exatamente. Então tem esse lado também. Agora, tem a situação, tem duas situações. A situação é a seguinte: não tem aqueles dias, não sei se vocês passam por isso, que você realmente não quer puxar papo com ninguém, mas você também não quer ouvir música. Aí você só coloca o fone tá desligado, mas ele tá lá no ouvidinho só pra tá lá, entendeu? Sim. Só pra aquecer os ouvidos e falar assim, não me perturbem, entendeu? Sempre. Muito. Não só isso, como eu já me vi em situações que eu não tinha levado o fone e eu fiz ligações imaginárias para a pessoa achar que eu estava no telefone e não me falar. Tipo, pedir licença, dá só uma licencinha que preciso atender e finge. Sim. Eu achei que era só eu que era meio doido. Imagina, não. Mas eu acho que agora também é um pouquinho de... Normalmente a gente faz isso com as pessoas que não têm noção e já são um pouco invasivas. Porque quando a pessoa é respeitadora, você pode falar, desculpa, agora eu não posso falar, tudo bem? Tudo bem, que a pessoa... Mas, então tem gente que você já percebe que é muito entrona, que não adianta. Então você tem que ter uma medida paliativa ali, tipo entrar no ônibus de trás. Lá em cima. Fazer essas coisas, né? Para encontrar a pessoa que tem. E aquelas situações assim, não sei se vocês já passaram por elas. Inclusive, tipo assim, eu pensei numa coisa muito boa, Gui, que você podia ter feito quando você viu o cara no mesmo ônibus. Tipo, ganhou, chegou primeiro. Como se você estivesse fingindo que estava apostando corrida. Boa. Não, mas vem cá, vocês já tiveram aquelas situações assim? Eu já passei por isso algumas vezes. De, sei lá, pode ser num ônibus ou em qualquer lugar. Você vê de longe que tem uma pessoa ali que você, eu não quero conversar com essa pessoa, não quero bater papo, ai que saco, mas também não vou poder fugir, não vou poder ir embora, tal, tenho que estar aqui. Aí não sei, ou você espera a pessoa entrar primeiro, vai comprar um bombom, aí espera a pessoa entrar primeiro no ônibus, aí senta depois pra você sentar na frente, você fingir que você nem viu a pessoa. Se a pessoa te viu, você finge que você nem viu ela, entendeu? Ou assim, sei lá, você dá uma volta e vai pelo outro lado da praça de alimentação para sentar na outra mesa e, tipo assim, por mais que a pessoa tenha te visto, a impressão que vai ficar na cabeça dela é de que você não a viu, então tá tudo bem vocês falarem. Já passaram por algo assim desse tipo? Já, com certeza. Cara, já, mas eu sei lá, eu tenho tenho ficado um pouco de preguiça disso, sabe? Tipo, porque eu percebi que eu tenho um pouco dessa coisa brasileira de achar, e agora voltando só para
encerrar essa questão de falar um pouco sobre o assunto, como é que eu explico isso? Que De achar eu que acho você que a gente que é brasileiro, a gente tem uma tendência a, putz, eu vi o fulano, se eu não falar com ele, ele vai ficar bravo. Eu nem sei se ele me viu também. Aham. E não Nem sei se ele necessariamente... quer falar comigo Exato. também. Então, assim, a gente não, a gente parte do princípio de que se eu, tipo, que é cultural que as pessoas têm por obrigação que se falar, senão elas vão ser consideradas mal educadas. Então, para eu não ser considerado mal educado e não querer falar, eu preciso dar uma volta para encontrar com ela, sabe? Quando no fundo era só falar, dar um tchauzinho de longe, oi, tudo bem, beleza, tal, tchau. Vaza, ninguém é obrigado a falar com ninguém. E aí você não precisaria fazer todo um rolo na Todo sua um vida, carnaval, no seu é. carnaval. pra E eu quê, acho né? que é uma coisa também de dar importância ao que não tem, sabe? A gente está dando todo esse peso. A gente também não sabe nem se a pessoa viu, se a pessoa queria falar e se ela ia falar também. Então, E mais uma passa. vez, cada É. importância é porque vão pensar de nós. porque vão Exatamente. achar de Eu acho que nós. roda, roda, roda. Eu acho que nós A gente cai brasileiros nesse temos medo, muito né? essa questão do medo do que o outro vai pensar, medo do que o outro vai falar. Ah, é porque ele vai achar que eu fui mal educado. Ah, é porque ele não vai mais querer não sei o que comigo. Ah, é porque vai ficar chato. Ah, é porque não sei o quê. Nada, você tá com pressa, você tá passando. É um shopping, você tá com pressa e você tá indo fazer outra coisa. Tipo, acabou, cada um tem a sua vida. Uhum. Eu acho que é isso. Próximo quadro, Lívia. Vamos dar risada? Mais, né? Que era pra gente falar sério, a gente só riu. A gente não consegue. Eu nunca. Ó, senhoras e senhores, é hora do eu Eu nunca. Peraí, amo. deixa eu preparar minha catuaba. Mostra sua caneca, Luiz. Eu vou de café Gente. mesmo. Ah, Amei. Acho que a gente Boa. podia ter cada um o seu. É muito boa a minha caneca, né? É muito boa. É a sua Sensacional. cara. Melhor É. presente que eu já ganhei. Literalmente. Pra quem não tá vendo, uma caneca com o rosto do Luiz. Maravilhosa. Muito legal, né? Bonitinha, bonitinha. E aí, vamos brincar de eu nunca. Vai, Vamos eu lá, gosto. eu nunca. Eu gosto. Eu nunca puxei papo na fila do banco. Nunca. Eu nunca. Na fila Eu do puxar papo, não. Bom, Posso ter eu já não pedido gosto de ajuda, banco. pedido auxílio, qualquer É, coisa. não. Mas Gente, aí, não. antes de a gente seguir com o quadro, posso já fazer uma exceção que vale para todos do Eu Nunca? Sim. Porque eu sou aquela pessoa que faz motim. Então, se o banco está demorando para atender, se a gente está sendo mal atendido no lugar, eu vou falar com a fila inteira para todo mundo reclamar ao mesmo tempo, Então fazer um você puxa escarcéu. assunto. ele Então, promove mas a é só- revolução. Não, então, mas não mas é é um puxar puxamento de papo sem assunto. nada. Não, lógico que é uma organização de evento. Tá organizando a revolução. É, exato. Tipo, é por uma causa, é por um motivo. Então, assim, tirando isso, Ai, nunca. Deus. Tá, não, eu também não. Eu puxar papo na fila do banco, não. Puxar... Bom, eu já detesto banco. Pois é, nem na fila do banco eu não fico. Eu Fila. faço tudo aqui, ó, pelo Agora- aplicativo. Também. Vamos lá. Eu nunca puxei papo no transporte urbano. Não, eu puxar papo também não. Acho que já. Acho que eu nunca puxei papo em lugar Acho que nenhum, já. gente. Não, acho que já. Mas em algum dia de muita carência. Não. Ou, Só né? me pergunta se eu já puxei papo na Alcoolizado. balada. Se eu já puxei papo na balada. Aí Não, sim. aí Tem, sim. tem essa? Tem essa? Vamos, Vamos eu ver. vou incluir aqui. Vai. Então vai, então vai. Eu nunca, olha, puxei papo na balada. Ah, senhoras e senhores. Agora sim nós chegamos em um local que é a minha Doente. especialidade, senhoras e senhores, porque eu sou o mestre, aí que eu falo, tá vendo? Quando é algo que a gente gosta, entendeu? Não sei se é por interesse, sei lá. Mas eu sou um mestre em puxar papo na balada. Inclusive, eu acho que eu vou pra balada, eu fico lá dentro dançando, os primeiros 40, 50 minutos. Depois, o meu rolê todo é no fumódromo. No fumódromo. Não necessariamente fumando, mas assim, com a cervejinha e conversando, Uhum. e batendo papo, e fazendo amizade, pegando vários arrobas e salvando vários contatinhos. Aí eu saio da balada, no dia seguinte estou em vários grupos. Nossa, Eu gosto. Maravilhoso. é maravilhoso. Isso eu acho legal. Isso eu gosto bastante. Mas é porque é uma conversa leve, divertida. Você tá num ambiente Não. propício. Você tá É você pra tá- isso, entendeu? É para isso É. mesmo, exatamente. Eu nunca fingi que estava dormindo ou no celular para a pessoa que passasse do lado, assim, tivesse do seu lado, não puxasse assunto durante Eu já. Já, Sim, sempre, sim. todas as Inúmeras vezes. vezes. Inúmeras Sim. vezes. Inúmeras vezes. Eu nunca fiz uma cara de não tô a fim de conversar
O Luiz fez exatamente isso agora para exemplificar. Fiz uma cara de não tô a fim de conversar, com aquele sorrisinho bem simpático, só que não, para a pessoa parar de conversar contigo. Eu já. Sempre. Eu já. E eu vou te Eu falar já. que às vezes não é nem de propósito. Eu simplesmente não consigo. Tipo, eu tô sem realmente puto da saco. vida, né? Então, Você não mas tem assim, obrigação. deixa eu falar. Eu sou uma pessoa que eu acho que eu sou muito bonzinho. Então, por mais que a pessoa esteja me incomodando, eu não vou fazer. Eu vou tentar evitar que a situação aconteça, mas depois que a situação já começou, eu não vou saber fazer essa cara e tal para dispensar a pessoa. Aí eu vou ficar sendo incomodado, vou ficar me chateando, mas vou ficar conversando com a pessoa, entendeu? Agora, a menos quando é tipo um bêbado, uma pessoa assim, sabe? Aí não. Eu vou interceder aqui novamente. É, Eu tenho uma proposta para te fazer. é. Quando acabar essa coisa de pandemia, vamos sair, mas deixa eu ficar com uma câmera, porque eu acho que você acha que está disfarçando, porque eu queria que você Será? visse a sua cara. Você é Será? uma pessoa, você não consegue disfarçar. Eu já Pode cansei ser, de viu? ver, tipo, você conversando com alguém falando, meu, olha ele. Só falta ele bufar na cara da pessoa, assim, tipo, você olha assim pra pessoa, assim, com um sorriso meio amarelo, e vai... Eu acho que eu tô sendo Você super acha ator, que que você eu tô tá, tipo, nossa, tô sendo super solícito, tá na cordial. sua cara que você tá de saco cheio. Então tá tudo explicado. Eu acho que você é mais verdadeiro do que você imagina. Agora eu entendi tudo. Fez Bora. tudo clareou, né, Gui? Eu nunca. Eu nunca deixei a pessoa passar na sua frente só para ela parar de falar logo. Tipo, na fila, no... Já. Não me lembro, mas eu teria feito isso facilmente. No mercado já Não fiz. é no mercado que eu pensei. E na farmácia eu fiz recentemente. Tinha um senhor atrás de mim, ele tava falando. Depois de muito tempo eu percebi que era comigo. Mas ele não tava nem preocupado se eu tava respondendo ou não. Mas tipo, ele tava falando um monte de coisa assim, nada a ver. Aí eu olhei para trás e falei, o senhor precisa passar? Tipo, meu, passa, pelo amor de Deus. Tinha umas 3 pessoas Vai na logo, frente, cara. ainda não foi ele, pelo amor de Deus. Eu nunca fingi não ter visto algum conhecido só para não ter que conversar com ele. Guilherme entrou no ônibus de trás. Já. Já entrei até no outro busão, fui parar lá em Itapevi. Mas teve mais, Gui? Não, teve acontece vez. mais Então, vezes. eu tô brincando aqui falando que eu fui parar em Itapevi, mas na verdade já aconteceu. Tipo assim, saindo, sei lá, do trabalho de qualquer lugar, você pega aquele trechinho do metrô, que é 1 ou 2 estações até a baldeação. E aí tudo bem, você até tolera puxar um papo por 1 ou 2 estações, porque você ainda tem assunto, você consegue falar qualquer meia dúzia de coisas. Sim, que depois rende o você tempo. já vai. Já vai. Aí a pessoa vai pro mesmo lugar que eu. Quando vai na hora de fazer a baldeação no metrô, e aí o que eu fiz? Fui pro sentido oposto. Outro lado. Fui pro outro lado, peguei o metrô pro outro lado, para depois voltar na outra estação. Olha, era mais gente, fácil você cada pegar uma, o viu? fundo do metrô, o fundo do... Então, mas se não é... pois é, podia ser também, mas sei lá. Gente. Eu acho que o que é mais fácil? Mais fácil é você falar a verdade. Falou, oi, tudo bom? Tô adorando sua companhia, mas só queria ficar um pouco quietinho. Não seria mais bonito? Teve uma pessoa... Mas as pessoas não entendem, né? Acham que você é rude. Então. Pois é. Aí entra aquele lance, ó. Ou mas a Mas gente é mesmo, né? Não sei. Não, tudo bem, mas sei lá. É. Eu já tive que sair da estação uma vez. Sair da estação. Mas Caraca. Teve que pagar não de novo era... para entrar. Sim. Mas não era tanto por papo em si. Rolou um certo medo. Eu já trabalhava tive... numa rádio e a gente fazia o turno da noite. E aí chegou uma pessoa que se diz, eu ouço vocês todo dia, não sei o quê, blá, blá. Ela descobriu o nosso horário, o horário que a gente ia embora, e ela, vocês estão pro metrô? Eu também vou. Homem? Não, mulher. Mulher. Aí entramos no Não metrô. era pãozinho de queijo, não, né? Como assim? Acho que é uma Não piada lembro, interna que eu Eu não lembro o nome dela. Você não lembra aquela ouvinte que ia levar coisa pra gente na rádio o tempo todo? Não. Como era o nome dela? Não lembro. Eu também não lembro. Não, mas era numa outra rádio. Eu era jovem, tinha cabelo. E aí... É da minha época. Aí... Entramos no metrô. E aí fizemos aqui esse esquema da baldeação. Chegamos ali no Paraíso. E a gente falou assim... E a gente sabia que ela morava na Zona Norte. E a gente... então tá bom. Então... A gente vai para lá. Eu falei, eu vou sentir o Jabaquara.
Eu vou com você para te acompanhar até a sua estação, depois eu volto. Meu Deus! Que medo. Falei, eu não vou falar para ela, tipo, eu não quero que ela perceba onde eu desço. Você vai descer. Aham. Lógico. Eu vou descer. Desci na Vila Mariana. E falei, tchau. Ela falou assim, não, eu acompanho você até a catraca. Eu acho que ela sacou que eu podia estar mentindo e ela queria ver eu saindo da catraca. Ah. Aí eu tive que passar pela catraca, tchau, até a próxima. Fui pro corredor, tal, não sei o que, como se eu fosse ir embora. Fiz 1 hora para ter certeza que ela não estava mais ali. Nossa. Que medo, Esperar uns cara. 10, 15 minutos. Voltei. E aí eu fui embora para casa. Tive que entrar de novo. Aí, quando você entra no No trem, metrô, tava- estava ela vestida de palhaço, com uma foice na mão. Ai, que medo, gente. Mas eu passei por isso, quase isso, na igreja, cara. Na igreja. na Nossa. igreja. Quando eu não tô indo na igreja agora na pandemia, e eu ia numa catedral que tem aqui em Jundiaí, e como eu chegava um pouquinho antes, eu ia rezar numa capelinha que tinha ali. Eu sempre chegava e ia rezar ali. Um dia, eu vi que um cara entrou comigo, aí eu saí, ele saiu, aí eu entrei de novo, ele entrou de novo, aí eu fui lá fora, ele foi lá, e tipo, sabe quando... Aí eu entrei, eu vi que ele não entrou, voltei para a capelinha para rezar e estava atrás de mim. Gente, eu falei assim, e agora? Eu vou embora, né? Por motivos óbvios. Aí eu só olhei, porque assim, como é aquele esquema de que a gente vai na missa no mesmo horário todo, domingo, então tem algumas pessoas que você acaba já conhecendo, né? De frequentar. Os habituês. Eu vi uns irmãos uma irmã e um irmão que eu conhecia, aí eu cheguei perto deles, eu falei assim, eu posso sentar com vocês e fingir que estou com vocês? Aí eles falaram, pode acontecer alguma coisa. Eu falei assim, tem um cara me seguindo e eu estou com medo. Aí eu sentei e comecei, tipo, puxar papo como se com essas pessoas para o cara entender que eu estava acompanhada. E o irmão dela, que era mais velho, então eu sentei bem do lado dele, assim, sabe? Mas acho que ele era casado na época, então foi só assim, me livra disso, pelo amor de Deus. Aí quando eu olhei, o cara foi embora, mas ele ficou um tempão. Que medo. Ai, pelo gente, amor de Nossa, medo. gente Que do medo. céu, cada Ele coisa, não né? queria puxar papo, não. Ele queria outras coisas. Mas assim, sabe quando a primeira coisa, bom dia, sabe assim, tenta Ai, Deus me abordar de algum jeito? Tenho medo. Acontece, Vamos gente, continuar. acontece. Eu nunca desci antes do meu ponto ou estação só para poder cortar o assunto. Incontáveis vezes. Já, incontáveis Eu vezes. acho que eu não... Já até peguei o caminho errado, entrei em outro ônibus. Já estão sabendo da tour, né? Tranquilamente. A turma do Guilherme. Eu não, esse eu não. Mas é porque nunca aconteceu efetivamente nesse ponto. E outra, quando eu puxar assunto comigo é Jundiaí, é São Paulo Jundiaí. Aí não tem pra onde fugir, né? Assim, vai descer onde, né? Eu nunca comecei um assunto só porque eu queria que outra pessoa que estava perto ouvisse. Isso já. Isso já. Sim. Inclusive, é assim que começa o motim no banco. Porque eu não chego lá na frente e falo, gente, vamos fazer a revolução. Eu viro para a pessoa de trás e falo, você não acha que está demorando demais? Não. Aí a pessoa de trás fala, nossa, realmente, eu cheguei aqui tal hora. Aí o outro aí começa. Se bobear, eu nem preciso participar muito do motim. Já vou foi. acendendo. Maravilhoso. Maravilhoso. Já, gente, certeza, já. Você quer que outra pessoa... Às vezes pode ser para se gabar de alguma coisa, pode ser para o tal do pavãozinho, né? Abrindo o leque pro crush que tá perto. Pode ser qualquer motivo, entendeu? Aí você vai lá e fala um negocinho aqui, sabe que a pessoa tá ouvindo e tal. É o bom brasileiro, clássico, né? Como eu amo esse Brasil. Eu nunca contei minha vida todinha para um estranho. Nunca. Não. Até porque não daria tempo. Era capaz da pessoa começar a chorar, dela querer se matar no meu lugar. Não, nem tem motivo, não sou desses, não. Não. A vida inteira não, aquilo que eu falei, a questão de você desabafar alguma coisa, mas uma coisa, tipo, eu tava falando do trabalho lá com o estranho, uma coisa pontual, mas a vida inteira não. Sim, não. Tá. Acabou. Alguém tem um eu nunca? Pensou?
Eu falei todos, Então praticamente, tá né? ótimo. Então resolvemos Acho que esse foi. problema. Vamos Então, embora eu pro acho próximo que a gente quadro. pode finalizar com o que a gente mais gama. O que a gente mais Gosta gosta e e ama. ama. Hum. Se quiser, Pode! e como que alguém entendeu a deixa, eu acho que ia ficar no vácuo. Ah, não, eu fiz questão de deixar no vácuo porque eu tenho vergonha de fazer. Até o fim dessa temporada, o Luiz vai Luiz perder essa vai, filho. galinha. Ele vai estar fazendo beatbox de fundo, É. mas a gente faz a vinheta, vai ver. Ah, se eu soubesse, eu faria. Você não sabe também. Então, quando a gente não sabe, a gente não faz, né? Esse é o combinado, não é? É. Vai lá. Então vai, vamos lá. Ai, ai. Então vamos lá, para o quadro mais maravilhoso que eu conheço, inventado por nós. Se quiser, pode. Hum. Passar a noite conversando com uma pessoa chata que puxou o papo com você e você não sabe como sair daquela conversa. Não, não pode, Não. nem a Como é pau. que é? Não entendi. Passar a noite conversando com Rico. aquela pessoa chata que puxou papo com você, mas que você tá sem saber como sair daquela conversa. Passar a noite conversando com a pessoa? É. Então, aí que tá. É que o Luiz já disse que, na verdade, não. Mas eu sou do tipo que, pelo menos eu achava, que eu ia me acabar ficando no assunto, mesmo estando chateado, só para não magoar a pessoa. Mas o Luiz já disse que minhas caras não são das melhores. Não é então... assim. Não, mas só corrigindo uma coisa, eu acho que eu percebo que essas caras são das melhores porque eu sou uma pessoa que não gosta de incomodar. Então, eu percebo quando a outra pessoa não está a fim de conversar, então Pode eu ser. também não converso. A pessoa que continua uma conversa com alguém que está olhando assim para ela é uma pessoa que não tem essa noção, ela não tem esse filtro. Então, eles não percebem que você não está gostando. Eu percebo porque eu gosto de prestar atenção se a pessoa está... Mas aí, Assim tipo, ou não. no foco do assunto, é o seguinte, eu acho que não pode porque a gente não pode se fazer mal, se prestar alguma coisa que não tá nos fazendo bem, entendeu? Só pro outro Só por ficar uma bem. pessoa que não se toca, Chata, que você não tá afim, uma pessoa chata, entendeu? Então, na verdade, eu acho que não pode. Mas é uma coisa que a gente não precisa pode. trabalhar dentro da gente, entendeu? Eu acho que, na Precisa verdade, trabalhar dentro da eu gente. acho que é uma coisa a gente descobrir como fazer isso sem ser algo que nos Sem dê ser muito grosseiro. trabalho e sem ser grosseiro com outra pessoa. Uhum. É isso. Se quiser, pode. Pedir para alguém te ligar só para interromper aquela pessoa para não ter que conversar com ela, que ela não para de falar. Pode, mas existe, gente. Tinha um É, aplicativo já sei, que eu usava que era Fake Sim. Call, ele chamava. Fake call. Então, você Aham. programava alguns horários e aparecia o rosto de uma pessoa, um nome, tocava de verdade, você Uhum. ligava. Porque como que você vai avisar alguém, pedir para te ligar, É, isso na depende hora, da né? pessoa. Não, Ah, tipo, mas é agora tudo- tem WhatsApp, né? É tudo muito difícil. Você fica naquela... Vai por mim, esse aplicativo, você tem certeza, você tem segurança que o seu telefone vai tocar e tem uma vozinha do outro lado, que como se estivesse conversando com você. Um cochicho, assim. ó. É, tipo, em inglês, só que é em inglês, né? Então, tipo, você não pode deixar muito alto, que a pessoa vai ouvir. Mas, tipo, fica um barulhinho, tem voz, tem tudo. Então, assim, fica a dica aí. Você Mas vê assim, ó. que eu sou expert, você vê que eu odeio realmente dar corda com o papo. Né? Então, É o personagem. mas eu acho que não pode. Mais uma É. vez, a gente se colocando em situações, a gente, sabe, fazendo o maior carnaval na própria vida, se É só você dar chateando. pedir licença e ir embora, né? Pronto, exato. Agora, se for, a menos que seja uma situação de perigo, tipo assim, sabe? Vocês já passaram por Certo. isso? Principalmente, tipo, tinha minhas primas, falavam assim, olha, me liga, minha irmã já Ah, fez isso. sim. Gui, me liga, tô no Uber e tá meio perigoso. Ah, não. Aí eu claro. ligava pra ela no Viva Voz, Sim, isso entendeu? sim. Ó, tô aqui te esperando, tô acompanhando sua viagem, não sei o quê, pro motorista Sim, ouvir. claro, não, tudo bem. Mas é uma outra questão, né? Não é só para evitar um papinho, né? É. Se quiser, pode. Puxar papo com alguém porque você está muito ansioso para falar algo, mesmo que essa pessoa seja estranha. Tipo, seja uma pessoa estranha para você, não Olha, que você seja... Pode, mas eu não faço. Porque eu sou muito tímido, assim, de Ai. falar das minhas coisas. Mas eu não vejo Ah, problema se eu precisasse, assim, muito eu falaria. Mas também depende, depende do que você vai falar. Você fala assim, ó, ganhei na loteria, tô indo lá buscar o prêmio Não, agora, né? tô muito É. ansioso. Não, né? Faz um Aí Com vai favor, falar, discernimento. eu acho que eu fiquei milionário. Faz o seguinte, eu vou ler aqui os números do jornal, você confere aqui no Confere bilhete pra para mim. mim? Não, né? Mas, É muito Assim, pegadinha do Silvio Santos isso. aí vem o Ivo Holanda. Próxima. Vai. Se quiser, pode.
ir ao banheiro e nunca mais voltar para fugir daquela conversa chata? Claro. Pode. Ah, Se eu quiser, pode pode. fazer amizade com pessoas desconhecidas e tornar uma amizade sincera e real. Pode. Deve. Claro. Até porque todo mundo com quem você começou uma amizade um dia era um desconhecido. Foi assim. Exato, né? Até porque eu não aguento mais meus amigos velhos, quero gente nova. Né? Brincadeira. Se quiser, pode deixar de entrar no ônibus só para não ir conversando com aquele colega chato. Pode. Quer Desde dizer, que vocês mais uma desçam no vez. mesmo ponto. Não desça no mesmo ponto, né? Não pode. Fiz isso, mas não pode, porque no fim Não eu rolei toda a minha recomendo. vida, não recomendo, me atrasei, entendeu? Não, Demorei não vale pra a pena. casa, não vale a Erra pena. o rolê. Não vale a pena. Se quiser, pode dizer que já almoçou para recusar um convite daquela pessoa que não é muito bacana, que vai puxar um papo que você sabe que não vai rolar. Mano, Pode. qualquer desculpa vale. Olha, vou dizer, não sei, porque eu já caí dessas no trabalho. Vem aquela pessoa que você não tem muita amizade, sabe? Vamos almoçar? Só você. Ela fala, que almoço vai ser esse? Fala, não, já almocei, obrigado. Aí como é que você sai para almoçar depois? Fala, Você qual é o fica banco? Mas eu Aí aceitei o encontra a convite. pessoa no restaurante. Entendeu? Você entendeu? Gente, não Mas faça eu essas coisas, já cara. saí para conversar, eu já saí para almoçar com uma pessoa do trabalho, uma menina, e eu fiquei pensando assim, mano, tipo, não é que ela era chata, eu não conhecia, e eu fiquei pensando, deve ser esquisito, né? Nossa, a gente engatou uma amizade, que o dia Aí, ó. que ela foi embora, eu chorava, Aí, ó, tá vendo? eu chorava. Então, assim, é de se pensar, né? Porque às vezes você acha que o papo não vai ser bacana, mas ele vai sim. Não, entra naquela categoria. Por que não dar Por que não? oportunidade para desconhecidos e se tornar uma amizade Sim, sincera? eu acho que é isso. Se você está disposto, vai, mas vai de cabeça, conversa mesmo. Exato. Agora, se você não está disposto, a gente fala. Não, Cara, obrigado, é exatamente isso. É a melhor coisa, é a melhor coisa. Não toma boa Não tem companhia, eu acho problema a melhor ir, desde que desculpa. você queira. O problema é ir, obrigado. Exato. Se quiser, pode desabafar com um estranho no transporte. Acho que pode. Não. Se a pessoa estiver disposta, acho que se a pessoa estiver disposta. Eu não se você recomendo, quer. porque se a outra pessoa for ela vai odiar. Então, não. Mas eu já Não vi pode. gente chorando no transporte e eu super queria, tipo assim, me dar um abraço e conversar e falar, olha, você quer Eu conversar? sei, Tá mas tudo bem? partiu de você. Percebe? Sim. Tem alguém chorando e você se predispôs a ajudar se você Agora, tivesse se você coragem. se você estiver chorando em algum lugar público, você ia querer que as pessoas falassem com você? Ué, de repente, De repente, não? sim. Não, eu tô Mas- perguntando para fazer o. Não, né? de repente Ah. sim, de repente sim. De repente sim. Se quiser, pode dizer que não quer conversar ao invés de ficar inventando desculpas. Deve. Deve. Essa é a questão. Eu acho que esse é o enredo da coisa toda. Esse é o ponto de partida. Acabou. É isso, foi isso, né, gente? Foi bom, né? Foi isso, foi bom. Meu, é um assunto que rende. Isso porque a gente não Pois falou é. de Uber, a gente não falou de taxista. Isso, dá um episódio só não, disso. gente. Dava um episódio Uber, só meu sobre isso. Deus do céu. Quando você tá voltando pra casa da balada às 5 da manhã, cansado, e o Uber acabou de trabalhar, o senhorzinho começa a puxar. Meu Deus! Ele tá acordando, você tá Não, querendo. gente. Só tem uma coisa que é pior que isso, que é quando você entra e ele tá ouvindo Jovem Pan. É. Aí dá desespero. Não, gente, mas vai. é maravilhoso. Redes Bom, só sociais, uma coisa que fique, Vai. peraí. Uma coisa que Boa. fica. Gente, Amor de... se vocês quiserem, conversem, mas se vocês não quiserem, entendeu? Não criem essas situações na vida de vocês que não vai dar certo, vocês vão se Sim. enfiar enroscada, entendeu? É. É melhor Seja falar a sincero, verdade. porque se a pessoa for legal, ela vai entender. Se ela não entender, não é porque não O precisa, problema é né? ela, porque quem não Problema entendeu dela. foi ela. Vambora. Redes sociais, Guibu. Bom, estamos aí, ó. Tô lá no Twitter, no Instagram, @GuibuTV, Gui de Guilherme, GUIBU, B de bolo de urso, falando bobagem no Twitter e também com os videozinhos lá no Instagram. Sigam-me os maus, porque eu gosto dos maus. Luigi. O meu Instagram é Luiz P. de Souza. Luiz com Z, Souza também com Z. O seu, Olivia. Eu tô lembrando do Z. Não Não é Souza, é Souza. só Souza. Não é Souza. O meu é Lívia Haddad, HADDAD, _OFC. Lívia Haddad, _OFC.
E o do podcast, por favor, sigam a gente. Sigam a gente nas plataformas de podcast e no YouTube também. A gente precisa levantar os nossos seguidores do YouTube. Então, se inscreva no nosso canal. E Instagram, se quiser, podcast. Isso. Fechou? É nóis. Estamos Fechou. lá. Fechou, semana que vem tem mais, hein, gente? Até a próxima. Adiós, muchachos. Beijos! Valeu!